Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meu irmão, você está feliz nessa noite, amém? Amém. Misericórdia. Vou perguntar de novo, você está feliz nessa noite, meu irmão, amém? Amém. Amém, meu irmão, se alegre. Uma coisa muito interessante, veja, hoje foi o dia marcado para a final da Copa do Mundo, né? Começou ali finalzinho de tarde, e a equipe vencedora, claro, vai desfrutar de um momento de alegria, de celebração, vai levar um troféu para casa, mas a alegria que eles desfrutam no dia de hoje é passageira, ela passa em determinado momento, o troféu que eles levam para casa também é perecível, e você tem que lembrar, meu irmão, que você carrega no coração uma alegria eterna, porque Jesus salvou a sua vida, porque Jesus garantiu a sua salvação quando morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. Lembre-se que na eternidade te aguarda um galardão que não é perecível, mas é eterno, e você o receberá das mãos do próprio Deus. Então, de forma alguma, aqueles que estão celebrando a final da Copa podem estar mais felizes do que nós que aqui estamos reunidos nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, nós vamos dar continuidade às nossas exposições. No último domingo estávamos expondo na continuidade ali do livro do profeta Oséias. Hoje, seguindo aquela dinâmica intercalada, nós retornaremos para a carta de Tiago, capítulo 1, faremos a leitura do versículo 13 ao versículo de número 15. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 15, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Sim. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Todos, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Desde que mundo é mundo, existem caçadores, digamos assim. Homens que, por exemplo, vão à natureza, e isso não é novo, mas algo que existe desde que a terra foi formada pelas mãos do Senhor. Homens que vão à natureza com o propósito de caçar determinados animais. E os propósitos disso são variados, mas em grande parte, por exemplo, até para a própria alimentação. E um dos métodos mais antigos de caça é a utilização de iscas para que aquele animal caia na armadilha preparada pelo caçador. O que se encontra ali não é apenas uma rede, um laço, uma gaiola ou até mesmo um anzol, mas tudo isso vem acompanhado de uma isca, algo que seja atrativo, algo que desperte o interesse daquele determinado animal que deve ser capturado. O que está ali diante dele parece ser algo prazeroso, algo que vai trazer satisfação para ele, só que na verdade esconde um grande perigo. E é exatamente assim que a tentação, ela opera em nossa vida. O pecado jamais se apresenta como algo terrível para você. Ele jamais chega perto de você se apresentando como algo sujo, algo terrível, algo horrendo, algo que veio para te destruir, muito pelo contrário. O pecado sempre se apresenta de uma maneira encantadora, uma maneira satisfatória, mas que ao mesmo tempo carrega consigo um grande perigo. E o texto que nós lemos, meus irmãos, nos ensina algo muito importante sobre esse assunto. Tiago, como você bem lembra, é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Ele escreve a sua carta para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que foram dispersos, espalhados pelo Império Romano por causa da perseguição que naquela época já era muito feroz contra o Evangelho. A carta de Tiago, ela é muito pastoral, é uma carta muito prática,
onde na época ela foi direcionada para várias igrejas do seu tempo. E talvez o motivo principal que levou Tiago a escrever essa epístola foi o fato de que esses crentes que pertenciam a essas várias igrejas estavam passando por diversas, variadas dificuldades e provações. Um assunto que é muito abordado ao decorrer de todo este primeiro capítulo, por exemplo. Quando você coloca os seus olhos no capítulo 1, você vê Tiago se direcionando, se referindo às provações e à maneira como se lida com elas em vários momentos. Agora, do versículo 13 ao versículo de número 15, Tiago exorta os seus leitores para que eles tivessem cuidado. Interessante porque no versículo 12, se você observar na sua Bíblia, Tiago dá uma palavra de incentivo, de alegria aos seus leitores, deixando claro que bem-aventurado, mais que feliz é aquele que suporta com perseverança as suas provações, porque ao final dessa caminhada ele receberá a coroa da vida que está reservada para todos aqueles que amam o Senhor. Após essa palavra de grande incentivo para trazer alegria ao coração daqueles que estavam sofrendo, do versículo 13 ao versículo 15, Tiago exorta os seus leitores para que eles se acautelem, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas tribulações, em meio a tantas provações, existia a grande possibilidade desses irmãos serem tragados pelo perigo de variadas tentações. E é sobre isso, meus irmãos, pensando dessa forma, é sobre isso que nós iremos refletir brevemente nessa noite. O perigo da tentação. O perigo da tentação. E a pergunta é, por que a tentação é perigosa? E eu queria destacar 3 coisas aqui no texto. Em primeiro lugar, a tentação é perigosa porque ela nos faz culpar o Senhor. Ela nos faz culpar o Senhor. Veja comigo, versículo de número 13, vá acompanhando comigo em sua Bíblia. Desde os primórdios da humanidade, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, existe um problema que se faz presente na vida de todo ser humano, que é o fato de nós querermos culpar a Deus pelos nossos erros. E isso acontece de 2 maneiras possíveis, digamos assim. Primeira situação, se nós estamos, por exemplo, vivendo tempos de paz, e durante esses tempos de paz nós cometemos algum erro, você encontra pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma excelente pessoa, eu procuro fazer sempre o certo, eu não faço mal a ninguém, aquela conversa, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, mas se por acaso eu fizer algo que Deus considera errado, a culpa não é minha, a culpa é dele. Se de alguma forma o mal existe no mundo, se de alguma forma o pecado existe na minha vida, a culpa é de Deus, por ter permitido que esse mal entrasse no universo, por ter permitido que o mal acontecesse. Ele poderia muito bem jamais deixar que o pecado, o mal, qualquer transgressão existisse diante da sua presença. Essa é a primeira situação. Segunda situação, que é muito comum também, se nós estamos vivendo tempos de sofrimento, de lutas, de lágrimas, e nós cometemos algum erro, nós dizemos o seguinte: se Deus realmente fosse bom e misericordioso, Ele não permitiria jamais que eu passasse por tamanho sofrimento. E se eu cometi algum erro diante das minhas dificuldades, em meio às minhas lágrimas, a culpa também é de Deus, por ter permitido que eu passasse por essa tribulação que me levou a fazer algo errado diante dele. Perceba que o ser humano não gosta de ser apontado como o errado da história. Nós estamos sempre procurando alguém para culpar. E muitas vezes, o primeiro em que nós colocamos a culpa é o próprio Deus. E mais tarde você vai entender como é que isso acontece na sua vida. Mas é diante dessa situação que Tiago afirma, na primeira parte do versículo 13, que quando nós formos tentados a fazer o que é mal, jamais nós podemos dizer que essa tentação vem de Deus. Quando nós cometermos algum pecado, jamais podemos dizer que a culpa desse pecado se encontra em Deus. E por que nós não podemos fazer isso? Perceba, olhe para o texto, que Tiago apresenta 2 razões. Primeira razão, ele diz: Deus não pode ser tentado pelo mal. Lembre-se que o apóstolo João, na sua primeira carta, afirma que Deus é luz
e não há nele treva nenhuma. O profeta Isaías, de maneira semelhante, no seu chamamento, quando ele teve a visão do seu chamado profético, ele viu serafins ao redor do trono de Deus, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus é perfeito, Deus é santíssimo. É por isso que existe a expressão repetida: Santo, 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 porque Ele é santíssimo. Nele não há nenhum vestígio de pecado, nenhuma mancha de iniquidade. Isso significa dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode induzir o Senhor a fazer o que é mal. No ser de Deus, na sua existência, não existem desejos pecaminosos, nem tampouco atitudes pecaminosas. É completamente impossível para Deus cometer qualquer pecado. Em sua perfeita santidade, em sua perfeita justiça, o Senhor jamais compactua com aquilo que é pecaminoso. Olhe para o texto. A segunda razão pela qual nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros, como Tiago diz aqui, é que esse Deus, além de não ser tentado pelo mal, Ele também não tenta a ninguém. Você lembra o que é que Adão fez quando comeu o fruto proibido? Ele chegou para Deus e disse: a mulher que o Senhor me deu como esposa, foi ela quem me deu o fruto e eu comi. Em outras palavras, sabe o que é que Adão estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: a culpa é sua, Deus, porque foi o Senhor quem me deu essa mulher, que me fez cair em pecado. A culpa é sua. Porque se o Senhor não tivesse colocado ela na minha vida, eu estaria ainda vivendo em santidade diante do Senhor. Só que essa afirmação de Adão não é verdadeira, porque Tiago está nos dizendo que Deus não traz tentação sobre ninguém. Deus não leva ninguém a fazer qualquer coisa que seja pecaminosa. Você e eu talvez não consigamos dizer com toda certeza de onde surgiu o pecado, de onde surgiu o mal, mas com toda certeza nós sabemos de onde ele não veio. Ele certamente não veio de Deus. Daí você pode dizer: mas e Jesus no deserto? Jesus não é Deus? Jesus não foi tentado no deserto? Sim, ele foi, mas lembre-se que aí nós estamos tratando da encarnação, nós estamos diante da encarnação do Verbo eterno. Deus se fez homem, assumiu a forma de servo e experimentou das fraquezas humanas, com exceção do pecado. No deserto, ele foi provado. No deserto, ele foi testado pelo seu pai, e foi em meio a essa prova que surgiu a tentação. Só que essa tentação não veio de Deus. A tentação veio de Satanás. A tentação para o Deus homem naquele momento surgiu em todo esse contexto específico e único, só que Cristo jamais cometeu nenhum pecado. Ele foi perfeito em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes. Deus não se mistura com o pecado, não existe pecado em Deus, e Ele jamais levará alguém a pecar. Jamais se esqueça, meu querido irmão, que nós servimos não a qualquer Deus. Nós não servimos a um Deus criado por mãos humanas. Nós não servimos a um Deus que é fruto da nossa imaginação. Nós servimos a um Deus santo. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. E o nosso Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Assim como os serafins que estão ao redor do trono celestial nesse momento, nós devemos abrir a nossa boca para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Abra a sua boca, meu irmão, e diga: louvado seja Deus pela sua santidade. Em meio às densas trevas da iniquidade que maculam essa terra, surge Jesus Cristo, que é a luz do mundo, a esperança para o
os pecadores se encontra somente em Jesus Cristo. Dele vem a nossa salvação, meu irmão. Por isso jamais coloque a culpa dos seus pecados em Deus, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. E esse Deus que nos salva, esse Deus que nos resgata, também é aquele que vem ao nosso encontro e nos fortalece, nos preenche do seu Espírito, para que nós vivamos em santidade, obedecendo a sua palavra, honrando o seu santo nome. Se eu e você hoje podemos viver em santidade, meu irmão, é porque o Deus Santíssimo nos salvou. Se eu e você hoje podemos amar a Deus, isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. O perigo da tentação. Nós acabamos de ver que a tentação é perigosa, em primeiro lugar, porque ela nos faz culpar o Senhor. Mas a tentação também é perigosa, em segundo lugar, porque ela se origina em nosso coração. Ela se origina em nosso coração. Versículo de número 14. Vai olhando para o público. Oi. Está falhando o microfone? Acho que voltou. Por enquanto voltou. Olhe comigo para a sua Bíblia. No versículo de número 13, como nós acabamos de ver, Tiago deixou claro que essa tentação tão perigosa que recai sobre a nossa vida, ela não tem origem em Deus. Nós acabamos de ver isso. Agora, no versículo de número 14, ele nos mostra a real fonte dessas tentações. Veja comigo o que diz o texto. O texto diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso aqui é muito interessante e deve nos fazer pensar. Sabe por quê? Lembra que no início aqui da pregação eu falei que o ser humano não gosta de ser apontado como o errado da história? Pois bem, vamos falar sobre os crentes. Vamos falar sobre nós de maneira especial. Normalmente, o crente ele gosta de culpar quem? Já falaram aí. O diabo. O crente gosta de culpar o diabo por tudo de ruim que acontece em sua vida. E existem inclusive algumas igrejas que reiteram esse tipo de pregação como se tudo, absolutamente tudo, fosse um problema do demônio. Então é o seguinte: o seu casamento está um desastre, a culpa é do diabo. O filho está rebelde, não quer mais ir para a igreja, a culpa é do diabo. Você deixou de orar, você deixou de ler a Bíblia, a culpa é do diabo. E aí a gente tem o costume de dizer, né? Pastor, o inimigo está furioso, está repreendido, está amarrado. A gente tem esses jargões, né, na nossa linguagem. Então, para nós, muitas vezes, tudo é culpa do diabo. Eu coloco a culpa nele. Dessa forma, nós precisamos entender até que ponto isso pode ser verdade. Porque sim, Satanás é apresentado nas Escrituras como o tentador. É uma das terminologias que são atribuídas a ele. Ele é o tentador. Ele realmente trabalha e coopera para ver a queda do homem. Ele se esforça com muita dedicação para ver o homem cair, assim como ele fez, por exemplo, com Adão e Eva lá no jardim, que se encontrava no Éden. Ele foi ao encontro da mulher para oferecer o fruto proibido com o intuito de que ela pecasse contra Deus. Só que as tentações que recaem sobre nós não têm origem em Satanás. Você percebe o que Tiago está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Observe que ele nem está citando a atuação de Satanás nesse momento. E aí Tiago vai falar sobre o diabo em outras partes da sua carta. Mas nessa hora ele não está falando sobre o diabo. Ao invés de colocar a culpa em Satanás, ele está dizendo, com toda a ênfase possível, que originalmente a culpa é nossa. Tiago está enfatizando que a tentação se origina dentro do nosso coração. Mas por quê? Porque nós somos pecadores. Isso significa dizer que a nossa natureza ela é corrompida pelo pecado, manchada pelo pecado. Certa vez o profeta Jeremias afirmou que o coração do homem é enganoso. Semelhantemente, Jesus Cristo, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, afirmou que do coração do homem é que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias do coração do homem. Cristo disse, o que nos contamina não é o que vem de fora para dentro, o que nos contamina com o pecado é o que surge dentro de nós.
O texto afirma que a tentação surge da nossa própria cobiça, ou seja, as tentações surgem a partir dos nossos desejos pecaminosos. É só você parar para pensar um pouco, meu irmão. Você acha que Satanás chega perto de você para oferecer qualquer coisa? Você acha que ele escolhe uma coisa aleatória assim, faz um sorteio e traz para te oferecer como tentação? Se a tua fraqueza é uma travessa com um empadão de frango, você acha que o diabo vai chegar perto de você com um pote de salada? Você acha que ele vai fazer isso? Vai não, meu irmão. Ele vai te oferecer justamente o empadão. Nessas horas aí, minha esposa já pecou faz tempo, porque ela ama empadão de frango. Acho que ela não consegue resistir. Mas entendeu a lógica? Satanás te oferece exatamente aquilo que você deseja, aquilo que surge no seu coração, aquilo que você quer, aquilo que é satisfatório para você, aquilo que encanta os seus olhos. É isso que ele coloca diante da sua face. E como afirma o final do versículo 14, nós somos atraídos, nós somos arrastados, essa é a ideia da palavra aqui, seduzidos por essa cobiça pecaminosa que se origina em nosso interior. Seguindo essa linha de raciocínio, quem é o culpado pelas nossas transgressões? Deus? O diabo? Não, a culpa é completamente nossa. Por isso, meu irmão, deixe de querer culpar os outros, porque a culpa é sua. A culpa do seu pecado é completamente sua. O que Satanás faz é apenas se aproveitar daquilo que você gosta, se aproveitar daquilo que já existe em nós. Quando Tiago diz que nós somos seduzidos por essa cobiça aqui, a ideia é a mesma, por exemplo, de uma pescaria. Se você vai pescar e você só joga o anzol, você acha que o peixe vai morder o anzol? Só porque é um anzol? Não. O peixe só é pego no anzol porque lá se encontra algo atrativo para ele. Aquilo que nós chamamos de isca, no início, algo que seduz o peixe, que o atrai até aquela armadilha e o captura. É isso que o diabo faz. Ele chega até nós com uma tentação, e o que é que ele coloca nessa tentação? Um desejo que nós temos. Um desejo que às vezes está aqui escondido, sabe, que você esconde de todo mundo, ninguém sabe, mas o diabo observa e ele conhece esse desejo. E ele coloca exatamente aquilo que você quer. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi, quando ele sai na sua varanda e vê Batseba tomando banho. Foi o prato perfeito para Satanás se entregar à tentação a Davi. Todas as faculdades da nossa existência estão manchadas por esse maldito pecado, e é por isso que esses desejos pecaminosos surgem. Sim, meu irmão, Deus é completamente soberano sobre todas as coisas. Nós cremos que nada acontece ou deixa de acontecer longe da vontade de Deus, longe da soberania de Deus, longe dos propósitos e dos planos de Deus. Mas ao mesmo tempo nós também somos inteiramente responsáveis por nossos atos. Nós constantemente temos o mau costume de achar que não temos culpa de nada, que não fazemos nada de errado, que somos boas pessoas, quando essa não é a realidade apresentada na palavra de Deus. Jamais se esqueça, meu irmão, e todos os dias você deve lembrar que nós somos pecadores. O nosso coração é enganoso e dentro desse coração surgem desejos horrendos que são completamente desagradáveis diante do Senhor. Dentro do seu coração surgem vontades, cobiças que são uma afronta à lei de Deus. Dentro de nós habita o velho homem, uma natureza caída que todos os dias tenta se levantar para nos fazer mergulhar no pecado. Diante disso, meu irmão, qual é a solução para esse problema? Onde nós encontramos força? Onde nós encontramos esperança? E a solução para o problema do pecado que existe na minha e na sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, meu irmão, corra para os braços dele, entregue a sua vida nas mãos dele, se arrependa dos seus pecados e peça perdão a ele, porque os nossos pecados podem até ser grandes, podem até ser numerosos, só que muito maior é a graça e o poder de Jesus Cristo. O perigo da tentação. Nós vimos que ela é perigosa porque ela nos faz culpar o Senhor,
ela é perigosa porque ela se origina em nosso coração. E em terceiro e último lugar, a tentação é perigosa porque ela nos leva a um estado de morte. Ela nos leva a um estado de morte. Versículo 15. Vá olhando comigo em sua Bíblia. Se por um lado, no versículo 14, Tiago utilizou uma figura muito relacionada com a pescaria, por exemplo, para falar sobre a sedução que a tentação ocasiona sobre a nossa vida, agora, no versículo de número 15, ele se utiliza de uma outra figura para dar continuidade à sua exortação. Tiago fala algo que se relaciona com aquilo que nós conhecemos como o ciclo da vida. Pense comigo, pense no casal. Lá está o casal, o marido então se une à sua esposa em aliança, em intimidade, de forma que a mulher concebe em seu ventre e posteriormente dá à luz o seu filho. Depois de um tempo, esse filho cresce, o normal, cresce, se torna adulto e posteriormente ele vai formar a sua própria família com os seus próprios filhos. Normalmente é isso que acontece, com algumas exceções. E assim o ciclo vai se repetindo. Tem o filho cresce, forma sua família, novos filhos nascem e por aí vai. É isso que nós chamamos normalmente de o ciclo da vida, e no nascimento aí nós chamamos de o milagre da vida. Uma das coisas mais belas e extraordinárias que Deus já criou. Nesse momento aqui então, Tiago se utiliza dessa ideia, só que ele faz isso não para falar de algo belo, e sim para falar de algo completamente tenebroso, terrível. Veja o que diz o versículo de número 15, o texto diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Seguindo a linha de raciocínio que nós falamos agora há pouco sobre o ciclo da vida, o primeiro estágio desse processo aqui é a concepção. Então, se nós formos apanhados, digamos assim, pelas redes e pelo anzol da tentação, se nós formos apanhados por elas, a nossa cobiça, o nosso desejo pecaminoso se une à tentação que está sendo apresentada a nós. E quando essa união acontece, a nossa cobiça, digamos assim, fica grávida. É isso que Tiago está dizendo. Quando a cobiça se une à tentação, quando os desejos estão completamente unidos ao pecado, essa cobiça fica grávida. Como diz o bom nordestino, ela fica prenha. E depois de haver concebido, ela dará à luz o seu filho. Esse é o segundo estágio, o estágio do nascimento. Biblicamente falando, obviamente, filho é uma bênção de Deus, é um motivo de grande alegria. Só que nesse caso aqui, esse filho é um motivo de extrema tristeza. Por quê? Qual é o filho que surge da união entre a nossa cobiça e a tentação? Esse filho é o pecado. Só que não acaba por aí, porque ainda tem um terceiro estágio, que é o estágio do crescimento. Esse filho agora vai crescer. E depois que o pecado se torna adulto, depois que ele amadurece, depois que ele se desenvolve plenamente, esse pecado agora, que antes era filho, ele agora vai gerar o seu próprio filho. E que filho é esse que o pecado gera? No final do versículo 15. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim como os pais de uma criança podem ser reconhecidos através do exame de DNA, nossos pecados também carregam consigo os nossos dados espirituais. Os nossos pecados carregam consigo a nossa genética espiritual, porque eles só nasceram em decorrência da união entre a nossa cobiça e as tentações do mundo e as tentações de Satanás. Então, nós somos inteiramente responsáveis pelos nossos pecados. Não é à toa que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos, afirma enfaticamente que o salário do pecado é a morte. Eva consumou o seu pecado
quando comeu do fruto proibido. Caim consumou o seu pecado quando matou o seu irmão Abel. Davi consumou o seu pecado quando se deitou com Batseba. E o fim de tudo isso, Tiago está dizendo, é a morte. E a morte apresentada por Tiago nessa porção do texto pode ter duas implicações possíveis. Vai depender se você é crente ou se você é descrente. Se você é descrente, na realidade a Bíblia deixa claro que você já está naturalmente morto. Fora de Cristo, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, como afirma o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. E se um pecador que já está morto espiritualmente, que já é um defunto espiritual, se esse pecador insiste em viver no pecado, se ele insiste em viver sem arrependimento, sem mudança de vida, ele permanecerá morto, caminhando a passos largos para o inferno. O seu destino eterno é uma eternidade de sofrimento, de tormento no fogo do inferno. Isso é o descrente. Mas se você é crente, então nós cremos que você nasceu de novo. Você está vivo espiritualmente. Então, se você nasceu de novo, o pecado não pode mais te condenar ao inferno. A sua salvação não pode ser perdida, mas apesar disso, o pecado ainda continua trazendo efeitos mortíferos sobre a sua alma. Por causa do pecado, mesmo que você seja crente, você fica frio espiritualmente. Por causa do pecado, você se torna apático, você se torna indiferente, o seu coração fica endurecido. Por causa do pecado, você se distancia de Deus. Por causa do pecado, mesmo que você seja crente, mesmo que você esteja indo para a igreja, se você não estiver abandonando os seus pecados, você está distante de Deus dentro das quatro paredes da igreja. Meu querido irmão, por que nós amamos tanto o pecado? Por que nós amamos tanto esse mundo? Por que nós amamos tanto as propostas, os prazeres, os tesouros dessa terra? Não faz sentido, principalmente se eu e você professamos verdadeira fé em Jesus, não faz sentido nós amarmos tanto uma coisa que servirá apenas para a nossa completa destruição. O pecado pode até nos proporcionar prazeres, alegrias, momentos de satisfação aqui nesse mundo, mas esses prazeres são passageiros. A alegria do pecado é passageira, é mentirosa, é aparente, é ilusória. Você pode até se sentir confortável, feliz, satisfeito, mas não se engane, porque o destino eterno para aquele que permanece no pecado é o inferno. Como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. É por isso, meu querido irmão, que não adianta você querer conquistar um lugar no céu pelo que você faz para Deus, pelo seu serviço a Deus, porque você é uma boa pessoa. Não, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos verdadeira alegria, nele nós temos esperança de vida eterna, vida em abundância, meu irmão. Nós devemos dizer, como diz a palavra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o nosso Redentor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. A morte morreu na morte de Cristo, e é por isso que, firmados no santo nome de Cristo Jesus, nós somos bem-aventurados, nós somos mais que vencedores, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mas então, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração? O que é que nós podemos aprender de maneira particular diante dessas palavras tão incisivas de Tiago? Queria fazer uma pergunta para você e você responde para si mesmo. Meu querido irmão, como é que você tem lidado com as suas tentações? As tentações não são iguais para nós. Às vezes uma coisa que é uma fraqueza para mim, não vai ser fraqueza para o meu irmão. A fraqueza dele vai ser outra. Mas cada um de nós tem suas próprias tentações, suas fraquezas, os lugares onde nós costumamos deslizar, falhar, pecar contra Deus. E se nós estamos vendo aqui que a tentação é uma coisa tão perigosa para mim e para a sua vida, a pergunta é: como você tem lidado com as suas tentações? A quem você tem atribuído a culpa dos seus pecados? Quem você tem culpado? Será que você tem culpado a Deus? Aí talvez você me diga assim: não, pastor, de jeito nenhum.
Eu jamais vou culpar a Deus. Eu nunca coloquei a culpa dos meus pecados em Deus, de forma nenhuma. Será que não? Porque se nós pararmos para pensar nos detalhes da nossa vida, nós fazemos isso. Porque quando você deixa de orar e ler a Bíblia durante a semana, quando a semana passa e você não se relacionou com o Senhor, e você pecou porque não buscou a Deus, e você pecou porque passou a semana longe de Deus e a sua Bíblia ficou lá no canto da parede pegando poeira, se a semana passa dessa forma e a sua desculpa foi que te faltou tempo, porque eu não tive tempo, porque eu não consegui organizar a minha agenda, você, na verdade, está culpando a Deus por não ter feito os dias com mais de 24 horas. Você está dizendo para Ele: Senhor, o dia é muito curto, eu tenho uma vida muito agitada, a culpa é sua. O dia podia ser maior, o dia podia ter mais horas para que eu pudesse fazer tudo do jeito que eu quero, e aí sim eu não ia deixar de orar e de ler a Bíblia. Você culpa Deus porque Ele fez os dias com 24 horas. Quando você está em um trânsito ruim, pensa aí no trânsito de Recife, né? Quando você está no trânsito ruim, você começa ali a xingar todo mundo, porque o trânsito não anda, os motoqueiros passam do lado do carro, quase arrancam o retrovisor. Aí você começa a xingar, começa a dizer um bocado de coisa com todo mundo ao seu redor, com os motociclistas, com os motoristas. Aí você solta um palavrão, solta uma palavra feia, fala o que não deve, e a sua desculpa é porque o trânsito está muito ruim. Você diz: mas é porque o trânsito está muito ruim, eu não consigo me conter, eu perco a minha paciência. Você, na verdade, está culpando a Deus por ter permitido que você andasse naquele trânsito. Você está dizendo para Ele: se o Senhor tivesse liberado a pista para mim, eu não teria feito nada disso. Eu estaria em paz, não tinha falado besteira. A culpa é sua, Deus, que permitiu esse trânsito terrível. Se você vive se desentendendo com o seu cônjuge, com o seu filho, com a pessoa próxima, brigando o tempo todo, sem paciência, sem perdão, falando o que não deve, magoando um ao outro, e a sua desculpa é porque aquela pessoa é uma pessoa difícil, porque o cônjuge é uma pessoa difícil, você, na verdade, está culpando a Deus por ter permitido a existência desse casamento. Você, na verdade, está culpando a Deus por ter te dado aquele filho que você tem e que é complicado. Você, na verdade, está culpando a Deus por ter colocado aquela pessoa na sua vida. E você diz para Ele: a culpa é sua, porque colocou essa pessoa na minha vida. É por isso que essa confusão acontece. A culpa é sua, Deus. Se durante os momentos de sofrimento você começa a reclamar da vida, murmurando, dizendo que a vida não presta, dizendo que o Senhor não te ama, dizendo que o Senhor se esqueceu de você, e a sua desculpa para estar agindo dessa forma e falando dessa forma é simplesmente porque as coisas estão muito difíceis. Porque está tudo muito difícil na minha vida, eu estou sofrendo, estou chorando, é por isso que tem hora que eu falo besteira, eu penso besteira, eu não consigo me controlar. Você, na verdade, está culpando a Deus por ter permitido aquele sofrimento na sua vida. Você está dizendo para Ele: a culpa é sua, Deus, porque o Senhor poderia me dar uma vida melhor, o Senhor poderia me dar uma vida mais tranquila, sem problemas, uma saúde melhor, uma família melhor, uma vida financeira melhor. A culpa é sua, e é por isso que eu estou pecando, porque o Senhor me deu esse sofrimento. Percebeu? Que a gente culpa a Deus, a gente coloca a culpa no Senhor, nós agimos como servos infiéis. Meu irmão, pare de arrumar desculpas para o seu pecado. Nós gostamos de arrumar desculpas, nós gostamos de nos justificar. Deus, mas foi por causa daquilo. Não importa, se foi pecado, a culpa é sua. E nós precisamos aprender a parar de arrumar desculpa, porque Deus não é culpado pelos nossos pecados. Satanás apresenta tentações, aproveita as brechas da sua vida, mas a culpa também não é dele, a culpa é sua, porque a palavra nos diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por que ele não foge? Porque nós não resistimos a ele, porque nós abrimos a nossa vida para ele. A culpa é nossa, meu irmão, porque esses pecados todos surgem aqui dentro. O seu pior inimigo não é Satanás, o seu pior inimigo não é aquela pessoa difícil, o seu pior inimigo é aquela pessoa que você vê no espelho todo dia. O seu pior inimigo é você mesmo. Mesmo que você seja crente, você ainda é pecador. Isso significa dizer que todos os dias o seu coração produz cobiça.
Todos os dias o seu coração produz desejos pecaminosos que visam exclusivamente te levar para longe de Deus. Todos os dias o velho homem do seu coração levanta. Ele não desiste de levantar. E se você não empurrá-lo para baixo, ele vai continuar se levantando, até que a sua vida seja dominada pelas suas iniquidades. O que você tem feito, meu irmão, quando a tentação chega? Porque ela chega todo dia. Às vezes, várias vezes ao dia, ela chega. E o que é que você tem feito? Você resiste? Você foge dela? Você se firma no poder do Espírito Santo e diz não? Ou você abraça essa tentação na primeira oportunidade? Sem pensar duas vezes, sem esperar nenhum minuto. Um dos indícios de que nós estamos frios, apáticos, indiferentes, distantes de Deus, é quando a tentação chega e nós pecamos sem pensar duas vezes. Não basta muito tempo para ela ficar ali ao seu redor. Na hora que ela chega, você já traz ela para perto, já se aproxima dela, já abraça ela, já traz ela para a sua vida, e o pecado acontece. A gente peca que nem sente, como se fosse uma anestesia mesmo. Você não sente nada, mas você está lá pecando, parece que o pecado já não incomoda mais. E isso é um forte indício de frieza, de fraqueza espiritual. Quando a nossa vida está permeada de certos pecados de estimação, que nós carregamos debaixo do braço e damos espaço para todas essas tentações e não nos incomodamos e não ficamos tristes. Essa é a situação de muitos crentes. A semana está ali passando, ele não ora, ele não fala com Deus, ele não ouve a voz de Deus por meio da palavra, e sempre que tem a oportunidade ele peca. Opa, ó o pecado, brincadeira. E sempre que tem a oportunidade ele peca. Semana passa, não fala com Deus, não ouve a voz de Deus, não se preenche da presença de Deus e ele peca. Aparece a oportunidade, ele abraça a podridão do pecado, só faz o que não presta, só gosta do que não presta. Como é que pode crente gostar do que não presta? Como é que pode crente gostar do que Deus não gosta? É incrível. Aos domingos não vai para a igreja. Às vezes vai, né? Mas quando vai, não cultua, não presta atenção em nada, não está focado em nada, não guarda a palavra no coração, vai para casa, não aconteceu nada de diferente com ele, porque ele não ouviu. Estava lá só de corpo, a mente, a alma, o coração estavam em todos os lugares possíveis. Tenha cuidado, meu irmão, porque se você tem vivido assim, se você olha para a sua vida e identifica esses problemas, isso quer dizer que as tentações e o pecado têm prevalecido na sua vida, e não o Senhor, e não Cristo, e não o Evangelho. Você está distante de Deus se você está vivenciando tudo isso aqui. Você perdeu o seu primeiro amor por Jesus, porque você ama mais o mundo do que a Deus. A sua alegria está no mundo e não em Deus. Não é à toa que muitos crentes conseguem ser preenchidos de alegria muito mais por uma final de Copa do Mundo do que por um momento de culto ao Senhor. Por que você acha que isso acontece? Que a gente consegue se alegrar tanto com um jogo de futebol, mas quando se trata de Deus, a gente é apático, a gente não sente alegria. Isso, meu irmão, é um diagnóstico claro para mim e para você, de que nós estamos distantes do Senhor. Eu falei sobre isso hoje na escola dominical, e eu tenho total certeza que isso aqui é uma realidade para muitos de nós. Qual foi, meu irmão, a última vez? Pense consigo mesmo. Qual foi a última vez que você, em oração, só você e Deus, você chorou pelos seus pecados, enquanto falava com o Senhor, enquanto pedia perdão, quebrantado, com o coração rasgado, assim como Davi o fez no Salmo 51? Qual foi a última vez que, onde ninguém estava vendo nem ouvindo, só Deus, você chegou diante dele e disse: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos? Enquanto as suas lágrimas caem de vergonha, não por medo de ir para o inferno, você é crente, não tem que ter medo de ir para o inferno, mas de vergonha porque você feriu a santidade de Deus. Sabe por que isso é raro na nossa vida? Você pode estar pensando: eita, não lembro. Sabe por que é raro? Porque muitas vezes o pecado já não incomoda tanto. Ele não incomoda tanto como incomodam tantas outras coisas que nos fazem chorar. Já viu que a gente chora às vezes com tanta facilidade para certas coisas, mas para o pecado não? Qualquer coisa é motivo de choro às vezes, menos o pecado. O pecado a gente tenta esconder, mascarar, passar um paninho em cima.
Nós ignoramos o fato, meu querido irmão, de que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Por que nós amamos o pecado? Por quê? Ele ofende o Senhor. E foi o que nós falamos hoje pela manhã, nós precisamos odiá-lo. Odeie o pecado, meu irmão, porque nós vimos aqui Tiago falando que ele só produz morte, ele só traz destruição. Como eu sempre enfatizo, certa vez disse o teólogo puritano John Owen, ele disse: mate o seu pecado, ou o pecado matará você. Mate o seu pecado, ou o pecado matará você, meu irmão. Se arrependa, peça perdão. Eu sempre tenho dito isso, sempre há perdão para aquele que se arrepende. Se coloque em oração diante do Senhor, abra a sua boca e diga, como diz a palavra: Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Abandone o seu pecado, meu irmão, não amanhã, não semana que vem, mas hoje, e comece a viver inteiramente para o Senhor. Sabe por quê? Porque não há nada melhor nessa vida do que ser servo de Jesus. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que carregar consigo as promessas do Evangelho, a promessa de que o Espírito Santo habita em nós, nos conduzindo nessa vida inteira, até que um dia nós estejamos com o nosso Redentor por toda a eternidade. Nós estaremos com Ele. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, moradas para todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, se arrependeram, abandonaram seus pecados e viveram para a glória de Deus. Seja crente, meu irmão, fortaleça a sua vida com Deus, para que você não seja tragado pelas armadilhas diárias, constantes, da tentação que surge do seu coração. Amém?